Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, raciocínio lógico, galera. E na aula de hoje nós vamos falar sobre produtos notáveis, galera. Um assunto aí bem bacana. Na verdade, assim, ele não é um assunto que é cobrado de forma direta. Ah, você vai ver lá no edital, produtos notáveis. Não, ele não aparece assim. Mas ele aparece como sendo um pré-requisito para uma série de situações, como situações de faturação, de expressões, que a gente precisa usar do conhecimento de produto notável. Ok? Então, ele é um conhecimento necessário não só para o desenvolvimento de expressões que envolvem aí, situações como faturação, mas também em casos de resolução de algumas equações que, para serem resolvidas, é necessário nós desenvolvermos um produto notável. Então, é muito importante esse conhecimento, ok? Beleza? Vem comigo aí, vamos dar o pontapé inicial falando aí sobre produtos notáveis, né? Produto notável, produtos notáveis, ok? Então, vamos iniciar falando sobre o conceito, né? Para nós entendermos o que é isso, o que é um produto notável. Depois a gente vai falar dos casos, né? Os produtos, por isso que se fala produtos, né? Porque nós temos vários casos de produtos notáveis. Então, nós vamos dar destaque aqui aos principais casos de produtos notáveis, ok? Nós vamos falar sobre o quadrado da soma, sobre o quadrado da diferença, o produto da soma pela diferença e vamos falar dois casos de cubo, o cubo da soma e o cubo da diferença de dois termos. E na sequência, resolver aí alguns exercícios que já foram, que já caíram em algumas bancas aí. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá, galera. Produtos notáveis. Professor, o que é isso? Vamos entender a linguagem matemática expressa nisso. Primeiro, a palavra produto. Produto na matemática quer dizer multiplicação. Então, se eu falo produto de alguma coisa, eu estou falando a multiplicação de alguma coisa, beleza? Por que fala produto notável? Bom, algumas multiplicações ganharam e ganham notoriedade na matemática, pelo fato delas se repetirem com uma frequência significativa. Então, por isso, elas são chamadas de notáveis, pelo fato de aparecerem com muita frequência nas expressões. E a palavra produto é porque se trata de uma multiplicação. Então, algumas expressões que aparecem aí com muita frequência são chamadas de notáveis. E pelo fato da operação algébrica envolvida ser a multiplicação, recebe-se o nome de produto. Então, é o nome dado a algumas multiplicações, produto, que apresentam determinados padrões. Observem, determinados padrões. Por isso, eu iniciei a aula falando que nós vamos ver vários casos, né? Quadrado da soma, da diferença, produto da soma pela diferença, cubo da soma, cubo da diferença. São os casos que entram nesses que nós denominamos aqui padrões, beleza? São casos específicos que aparecem com muita frequência. Beleza, nós já sabemos então o que é um produto notável. Agora vamos ver como que se aplica esse produto notável, beleza? Ele é muito utilizado principalmente para quê? Na fatoração de polinômios, foi aquilo que eu disse no início. Nós vamos ter uma expressão, né, que nós precisamos fatorar essa expressão para desenvolver, até mesmo para encontrar o valor de uma incógnita, de uma variável, e nós teremos que recorrer à utilização de produtos notáveis nessa solução, ok? Beleza. Vamos começar com o primeiro caso, tá? Primeiro caso de produto notável chamado de quadrado da soma de dois termos. Como assim, professor? Por que quadrado da soma de dois termos? Porque eu tenho dois termos, um termo A e um termo B, que estão sendo adicionados. Observe aqui o sinal positivo, estão sendo adicionados. E ambos estão elevados ao quadrado. Bom, para nós desenvolvermos isso aqui, é necessário nós recordarmos
os casos de potência. O que é uma potência, professor? Potência é uma forma de nós expressarmos quantas vezes um determinado valor tem que ser multiplicado por ele mesmo. Então, vamos pegar uma situação assim, por exemplo, 2 elevado à terceira. E isso daqui é a representação de uma potenciação. Então, quando eu escrevo nesse formato, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse 2, que é a minha base, o 3 é o meu expoente, ok? Eu quero dizer que esse 2, que é a minha base, tem que ser multiplicado por ele mesmo, a quantidade de vezes indicado no expoente. Então, isso aqui é igual a 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, ok? E aí, o resultado dessa multiplicação, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Isso aqui é igual a 8, beleza? Então, isso é uma forma de nós representarmos um determinado valor na forma de potência, tranquilo? Então, recordando, o expoente indica quantas vezes eu tenho que multiplicar a base por ela mesma, beleza? Então, eu tenho aqui minha base 2, expoente 3, tranquilo? Bom, essa mesma ideia, essa mesma definição, vale quando eu tenho um polinômio. Nesse caso aqui, é a soma de dois termos, é um binômio elevado ao quadrado. Então, eu vou ter aqui dois termos sendo somado elevado a uma potência, cujo expoente é o número 2. Então, matematicamente, isso aqui é representado como? Assim, ó, A mais B vezes A mais B, 2 vezes. Lembram? O expoente indica quantas vezes a base tem que ser multiplicada por ela mesma. Bom, esta é a forma tradicional de nós resolvermos. Ou seja, como a palavra diz produto, ele está dizendo o quê? Que eu tenho que efetuar uma multiplicação. Então, realizar um produto é realizar uma multiplicação. Então, eu tenho que multiplicar esse cara por ele mesmo. Beleza? 2 vezes, porque o expoente é 2. E ao fazermos isso, nós usamos da propriedade distributiva da multiplicação, né? Conhecida vulgarmente aí como chuveirinho, né? Aquele termo bem simplório de nós falarmos, que é o chuveirinho. Então, esse cara aqui, ó, o A vai multiplicar o A vezes A dá A ao quadrado. Depois, esse A multiplica o B, A vezes B vai dar AB. Depois, esse B vai multiplicar o A, B vezes A, AB também. Professor, B vezes A é AB, não é BA? Galera, a ordem dos fatores não altera o produto. A vezes B, B vezes A é a mesma coisa. Então, AB. E B vezes B, B ao quadrado. Beleza, pronto. Efetuei o produto entre eles. Feito isso, nós partimos para um outro momento, que é verificar se eu tenho termo semelhante. Bom, a gente tem que dar uma pausa, porque você precisa entender bem isso. O que é um termo semelhante ao outro, professor? Quando que eu tenho um termo semelhante a outro termo? Veja bem, galera, um termo é semelhante a outro termo quando ele apresenta a mesma parte literária e o mesmo expoente. Então, fica ligado nisso. Um termo, para ser semelhante ao outro, tem que ter a mesma parte literária com o mesmo expoente. Exemplo para você entender. Vamos supor que eu tenha assim, ó, 2x elevado à terceira. Isso aqui é um termo, 2x à terceira. Vou pegar um outro termo, 3x ao quadrado. Professor, eu posso dizer que 2x à terceira, ele é semelhante a 3x ao quadrado? Não posso. Por que que eu não posso? Porque ele tem a mesma letra, que é a letra x. Olha só, esse termo tem o x, esse termo tem o x. Com relação à parte literária, está ok. Mas, porém, contudo, entretanto, o expoente também tem que ser igual. O expoente aqui é 3. Qual é o expoente aqui? É 2. É diferente. Então, eles são semelhantes? Não são semelhantes. Ok? Para serem, teria que ter o mesmo expoente. Ah, professor, e se aqui fosse 3x à terceira?
aí eles seriam semelhantes? Aí sim, eles seriam semelhantes, ok? Aí você me diz, professor, mas e o 2 e o 3 são diferentes? Galera, o 2 e o 3, eles são chamados aqui de coeficientes, tá? Eles estão juntos com a variável, ok? Mas ele não é levado em consideração quando eu faço a análise da semelhança. Para analisar a semelhança, eu analiso somente a letra envolvida e o expoente. Então, agora eu posso dizer que eles são semelhantes. E sendo semelhantes, eu posso fazer a operação entre eles. Uma operação que implica adição ou subtração. Quando que eu vou somar? Quando eles tiverem sinais iguais. Quando que eu vou subtrair? Quando eles tiverem sinais diferentes. Então, se eu tenho 2 positivo, 3 positivo, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, 2 mais 3, isso aqui é igual a 5x elevado à terceira. Professor, e se eles fossem negativo, menos 2 e menos 3, o que iria acontecer? Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 5x elevado à terceira. Beleza? Professor, e se eles tiverem sinais diferentes? Por exemplo, o 2 negativo e o 3 positivo. O que vai acontecer? Sinais diferentes, regra, subtrai e conserva o sinal do maior. O maior é o 3, é positivo. 3 tira 2, fica somente 1. Então, vai ficar só x à terceira positivo. Professor, e o número 1? Pessoal, o 1 não precisa necessariamente ser mostrado. Fica já implícito toda vez que você tem uma letra e não aparecer nenhum número associado a ela, fica implícito que o número que está ali é o número 1. Então, aqui já é 1, mesmo não aparecendo. Tranquilo? Ah, professor, eu pensei que era 0. Negativo. O 0 obrigatoriamente tem que ser mostrado. Então, se fosse, teria que aparecer aqui, tá? Então, não apareceu nada, é 1. E se fosse o contrário? 2 positivo e 3 negativo. Sinais diferentes, mesma situação. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 2 positivo, 3 negativo, fica menos 1. 3 tira 2, fica 1. O sinal do maior é negativo, resposta negativa. Menos x ao cubo. Tranquilo? Beleza? Então, só recordamos uma operação que vai ser necessária para nós no estudo de produto notável. Porque, por diversas vezes, a gente vai ter que fazer essa semelhança, essa comparação entre termos semelhantes. Então, o que eu quero dizer com vocês, para vocês? Eu tenho AB aqui e AB aqui. 1AB com 1AB dá quantos AB? 2AB. Então, eu vou ter uma situação bem assim, ó. A ao quadrado, não tem termo semelhante a ele, então repete, 1AB com 1AB dá 2AB, e depois eu tenho mais o B ao quadrado, que também não tem termo semelhante. E assim, eu desenvolvi o produto notável. E aí eu quero deixar claro isso para você. Observem que eu utilizei a palavra desenvolver e não resolver. Por quê, professor? Porque o produto notável não se resolve. Produto notável se desenvolve. Então, eu tenho um produto, uma multiplicação, eu vou desenvolver essa multiplicação e vou ter lá uma adição de termos, que pode ser 2, 3, 4 termos, e vai depender do tipo de produto notável, ok? Mas eu simplesmente desenvolvo aquela multiplicação e somo os termos semelhantes. E vou chegar numa determinada situação assim. Professor, aqui não faz mais nada? Não, gente. Aqui não se faz mais nada. No sentido de desenvolvimento do produto notável. Agora, se isso fosse uma equação, aí, obviamente, eu iria em busca da incógnita presente nesse produto notável, que não é o nosso caso por enquanto. Nós estamos só analisando como que se faz o desenvolvimento dele, beleza? Bom, vamos ver uma outra situação aqui. Se fosse números ao invés de letra. Bom, se fosse número, gente, você tem 2 caminhos.
Ou você faz o produto deles, que seria 4 mais 5 vezes 4 mais 5, ou simplesmente você soma, né? 4 mais 5, 9, 9 elevado ao quadrado, 81, ok? Se nós fôssemos aplicar isso aqui, ó, na regra que nós acabamos de desenvolver, eu teria o primeiro, que seria o 4, né? E o B, que seria o 5, né? Substituindo aqui, ó, na regrinha, eu vou ter o mesmo valor, ó, 4 ao quadrado, 16, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 5, 40, 5 ao quadrado, 25, e somando todos esses valores, 16, 40 e 25, eu vou obter o mesmo valor, que é 81. Bom, isso se ele me der o valor numérico, ok? Que nem sempre vai ser esse caso. Geralmente eu tenho que desenvolver, tranquilo? Bom, mas vamos estabelecer uma regra para isso? Tem uma regra, professor? Toda vez eu tenho que multiplicar ou tem uma regrinha prática para nós fazermos isso? Tem uma regra prática, gente. Alguns não gostam de usar regra. Ah, professor, esse negócio de memorizar regra não é comigo. Eu prefiro fazer a continha mesmo, fazer a multiplicação. Tranquilo, gente. Veja bem. O ideal é aquilo que você tiver mais facilidade de desenvolver. Se você acha mais fácil desenvolver a multiplicação aplicando a propriedade, tranquilo. Faz lá o chuveirinho, beleza, desenvolve. Agora, se você é daqueles que são partidários de memorizar uma regra, então eu vou passar para vocês aqui. Porque em alguns casos a regra é muito boa. Então vamos lá. Eu tenho dois termos, A e B, certo? Então eu vou chamar assim, ó. Nós já vimos que a solução é essa. O primeiro termo, no caso aqui, é o A. O segundo termo é o B, beleza? E é muito fácil de você identificar isso. Quem é o primeiro termo? É o primeiro que aparece aqui. Quem é o segundo termo? É o segundo que aparece aqui, beleza? Então eu tenho primeiro e segundo termo. Bom, ao desenvolver, como que fica? Eu vou pegar o primeiro termo e vou elevar ele ao quadrado. Está aqui, ó. Primeiro termo elevado ao quadrado. Depois, o que eu faço? Eu vou multiplicar duas vezes o primeiro pelo segundo. Eu pego o primeiro termo, multiplico pelo segundo termo e vezes 2. Eu dobro esse valor. Ok? Duas vezes o primeiro vezes o segundo. E, por último, eu vou pegar o segundo termo e elevar ao quadrado. Beleza? Então, essa é a regrinha que nós vamos utilizar. Beleza? Tranquilo? Bom, vou ensinar uma outra forma de você memorizar isso. Que eu acho bastante prática também, porque a gente facilita ao decorar essa regrinha. Então, eu tenho assim, A mais B elevado ao quadrado, ok? Eu vou repetir a regra aqui. O que diz a regra? A regra é assim, você identifica quem é o primeiro e quem é o segundo, tranquilo? Você vai pegar o primeiro, e vai elevar ele ao quadrado, beleza? Por que ao quadrado? Porque o expoente aqui é 2, tá? Aí depois você vai pegar mais duas vezes, sempre multiplicando por 2. Então, vezes quem? O primeiro, vezes o segundo termo. Então, ou seja, vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo. Tudo positivo. Mais o segundo termo elevado ao quadrado. É isso que nós vamos fazer. Então, se você decorar isso daqui, fica muito tranquilo. Para você que já teve o prazer de escutar várias músicas de ninar, sabe aquelas musiquinhas que a gente canta para criança, tá? Nana, nenê, tal, coisas desse tipo? Então, tinha uma música de ninar bem legal que também dá para ajudar a gente a memorizar isso. Já ouviram aquela música que fala Terezinha de Jesus, deu a queda, foi ao chão? Estão lembrados dessa? Olha só, nesse ritmo de Terezinha de Jesus, a gente consegue guardar isso daqui, ó. Então você vai falar comigo bem assim, ó. O primeiro ao quadrado, duas vezes eles dois, logo após vem o segundo, o quadrado vem depois. Ó, comigo aqui, repete aí, ó. O primeiro ao quadrado, duas vezes eles dois, logo após vem o segundo, o quadrado vem depois, beleza? Repete essa musiquinha que você vai guardar isso daqui. Ah, professor, será? Olha, vem comigo.
Vamos pegar um exemplo? Olha só, vou pegar um exemplo aqui agora, vou apagar isso aqui e eu vou dar um exemplo prático. Olha só como essa musiquinha ajuda você a desenvolver muito bem isso daqui. Vamos pegar um exemplo aqui? X mais 5 elevado ao quadrado. Me ajuda aí, galera. Quem é o primeiro termo aqui? X, correto? Quem é o segundo termo? É o 5, beleza? Então, eu já identifiquei que o primeiro é o X e o segundo é o 5. Então, na musiquinha lá no ritmo da Terezinha, o que eu tenho? O primeiro ao quadrado, duas vezes eles dois, ó. Duas vezes eles dois. Logo após vem o segundo, o quadrado vem depois. Pronto, fechou. Já tenho aqui o desenvolvimento do produto notável, pela regra. Ah, professor, eu não gostei da regra, o que eu tenho que fazer? Então, você vai pegar x mais 5 vezes x mais 5. E vai fazer aqui a distributiva, ó. Multiplicar tudo isso e depois somar os termos semelhantes, que vai dar no mesmo resultado. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 5, 5x. Mais 5 vezes x, 5x. 5 vezes 5, 25. Aí eu tenho x ao quadrado, 5 mais 5, 10, mais 25. Pronto, ó, desenvolvi o produto notável. Só que eu fiz aqui pela forma tradicional, multiplicando. Pela regra, eu tenho o primeiro ao quadrado, duas vezes eles dois, logo após vem o segundo, o quadrado vem depois. Então, como que fica aqui? Ó? Vai ficar x ao quadrado, x elevado a 2 é x elevado a 2, 2 vezes 5, 10, mais 5 vezes 5, 25. Então, observe que eu cheguei na mesma resposta, aplicando a regra, com mais facilidade. O risco de errar é menor, porém, você tem que entender o esqueminha da regra. Isso é uma questão de treino, tá, gente? Depois que você fizer uns 200 mil, você vai estar bom. Ave, professor, tudo isso. Não, é brincadeira, não precisa ser 200 mil, mas pode ser 199, 999 mil aí. O que eu quero dizer, gente, é que tem que treinar. Não é fazendo 1, ou 2, ou 3 que você vai ficar bom nisso. Você só vai ficar bom depois que você repetir isso várias vezes. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência é um hábito. Então, eu tenho que treinar. Eu tenho que treinar. Ok? Vamos lá. Esse aí é o grande pensador Aristóteles, né? Então, nós temos aí na matemática, que a aprendizagem ela vem da repetição. Então, temos que fazer. Olha só, mais um exemplo. Olha como é simples. Quem é o primeiro? X ao quadrado. Quem é o segundo? 3. Regra. O primeiro, quem é o primeiro? X ao quadrado. Então, x ao quadrado elevado ao quadrado. O primeiro, x ao quadrado. Ao quadrado, 2 vezes eles dois, então 2 vezes x ao quadrado, vezes 3. Logo após vem o segundo, o ao quadrado vem depois. Então, elevado ao quadrado. Agora, é só nós desenvolvermos a potência e efetuarmos a multiplicação. Professor, como que eu faço uma potência elevado a outra potência? Regra de potenciação. Uma potência elevada a outra potência multiplica. Então, 2 elevado a 2, 2 vezes 2 são 4. Então, isso aqui vai dar x elevado à quarta, 2 vezes 3, 6x ao quadrado, 6x ao quadrado, mais 3 vezes 3, 9. Pronto, está resolvido. Tranquilo? Está ficando fácil? Ainda não? Vamos ver um outro exemplo? Agora eu vou colocar uma fração. Olha só, 1 sobre 5. Professor, fração, pelo amor de Deus, fica tranquilo. A regra é muito clara, como diz Arnaldo César Coelho, né? É muito clara a regra. Então, se você identificar quem é o primeiro, quem é o segundo, é só respeitar a regra. Então, a regra diz, o primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes eles dois, 2 vezes x vezes 1 sobre 5. Ok?
logo após vem o segundo, então mais o segundo, o quadrado vem depois, elevado ao quadrado. Olha só, fechou. O primeiro ao quadrado, duas vezes, eles dois, logo após vem o segundo, o quadrado vem depois. Tranquilo? Dica macetezinho lá, que você vai arrebentar aí. Então, agora, desenvolvendo. X elevado a 2 é x elevado a 2. Professor, multiplicação de fração. De boa, galera. O de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. Quem está embaixo do 2 aqui? É o 1. Quem está embaixo do x, não apareceu nada, é 1. Então, de cima multiplica o de cima. 2 vezes x vezes 1, 2x. Embaixo, 1 vezes 1 vezes 5, são 5. Fechou. Mais, agora, 1 sobre 5 ao quadrado. Eu tenho uma fração elevada a uma potência. Como que eu resolvo, professor? Pega o cara que está em cima, eleva a potência. Pega o cara que está embaixo, eleva a potência. O resultado de cima permanece em cima, o resultado de baixo permanece embaixo. Então, 1 ao quadrado não é 1 vezes 2. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. Quantas são 1 vezes 1? É 1, professor. Beleza. E embaixo, 5 elevado a 2. É 5 vezes 5 e não 5 vezes 2. 5 vezes 5, 25. Pronto, está aqui, está resolvido. Essa é a resposta final. Tranquilo? Belezinha? Esse é o primeiro caso, gente. Se a gente entendeu ele, vamos aí dar continuidade aos demais. Agora falando sobre quadrado da diferença. Que é o segundo caso aí de produto notável. Quadrado da diferença. O que muda, professor? Agora, ao invés de mais, é menos. A menos b ao quadrado. Então, eu vou ter aquela mesma situação. Está elevado ao expoente 2, quer dizer que eu tenho que multiplicar ele por ele mesmo. Fazendo a distributiva, multiplicando a vezes a vezes b, b vezes a, b vezes b. Eu vou encontrar essa resposta. Tenho termos semelhantes, vou somar, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Resumindo, eu vou chegar nessa resposta. Observe que o que mudou do quadrado da soma para o quadrado da diferença? A única alteração, galera, é esse sinal aqui, ó. Antes era mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Agora é menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. É só isso que muda. Então, continua o primeiro ao quadrado. Continua 2 vezes o primeiro vezes o segundo e continua o segundo ao quadrado. Porém, quando eu multiplicar por 2, o sinal agora vai ser negativo toda vez que for quadrado da diferença. Bom, aí tem uma dúvida do aluno. Professor, quando que eu identifico que eu tenho um quadrado da soma? Quando que eu identifico que eu tenho um quadrado da diferença? Essa resposta ela está atrelada ao próprio conceito de operação com números inteiros. Quando nós estudamos operação com números inteiros, foi estipulado o seguinte: se eu tenho números com sinais iguais, eu somo. Se eu tenho números com sinais diferentes, eu subtraio. Beleza? Olha só a ideia. Sinais iguais, soma. Sinais diferentes, subtrai. Então, partindo dessa premissa, é que nós iremos identificar qual é a situação de quadrado da soma, qual é a situação de quadrado da diferença. Isso quer dizer que, se você tiver assim, ó, exemplo, x mais y ao quadrado, isso é um quadrado da soma. Se você tiver menos x menos y ao quadrado, isso também é um quadrado da soma. Professor, mas os sinais são negativos. Não importa. Qual é a regra? Números com sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, isso aqui representa uma soma. Isso aqui representa uma soma. Em que situação eu tenho um quadrado da diferença? Quando os termos que estiverem dentro do parênteses tiverem sinais contrários. Um positivo, outro negativo. Um negativo, outro positivo. Então, poderia ser assim, x menos y ao quadrado ou menos x mais y ao quadrado.
Ambas as situações representam o quadrado da diferença. Tranquilo? Belezinha? Então, é assim que você vai identificar quando é quadrado da soma, quando é quadrado da diferença. Beleza? Bom, aí, gente, se for valor numérico, tranquilo, é só substituir o valor, né, a letra pelo valor indicado, subtrair e elevar ao quadrado, ao invés de somar, como era no caso anterior. Nós subtraímos e vamos resolver. A gente vai encontrar a mesma resposta, ok? Bom, continua sendo primeiro termo, segundo termo, isso não muda. Então, a regra, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O que mudou? Mudou só o sinal aqui, beleza? Ah, professor, então aquela musiquinha pode ser usada ainda? O primeiro ao quadrado, 2 vezes eles dois, logo após vem o segundo, o quadrado vem depois. Tranquilo. Só você ficar ligado que quando se tratar de diferença, aqui no 2 vezes eles dois vai ser negativo. Só isso. Fechou. Beleza? Vamos aplicar isso? Vamos lá? Olha só. X menos 6 ao quadrado. Quem é o primeiro? X. Quem é o segundo? 6. Então, como que vai ficar? Ó, o primeiro, x ao quadrado, agora menos, porque é quadrado a diferença. 2 vezes eles dois, está aqui. Logo após vem o segundo, então mais o segundo, o quadrado vem depois. Depois que eu organizei, é só resolver as potências e resolver as multiplicações. Então, eu tenho aqui x elevado a 2 continua x elevado a 2. 2 vezes 6 são 12, então menos 12, mais o 6 elevado ao quadrado. Gente, pelo amor de Deus, não cometam esse erro. É muito comum o aluno pegar aqui 6 vezes 2, 12. Não é. 6 elevado a 2 é 6 vezes 6 duas vezes. 6 vezes 6, 36. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos ver um outro caso aqui. Vou pegar esse exemplo. Vocês observam que é o mesmo valor que eu utilizei no outro. Então, o que vai mudar? Vou fazer o da fração aqui, ó, já colocando as respostas aqui. Ó. O primeiro ao quadrado, então, x ao quadrado elevado ao quadrado, vai ficar x elevado à quarta. Menos, 2 vezes eles dois. 2 vezes 3, 6x ao quadrado. Mais o segundo elevado ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. É o mesmo resultado que nós fizemos no quadrado da soma, a única coisa que mudou é que agora aqui vai ser negativo. Então, aqui vai dar a mesma resposta, vai ser ó, x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2x sobre 5, mais o segundo ao quadrado, que é 1 sobre 25. Também, o que mudou? Só o sinal negativo aqui, na hora que eu multiplico por 2, beleza? Então, mesma regrinha serve para todos aí. Beleza, gente? Bom, já vimos 2 casos de produto notável. Vamos para o terceiro caso aí. Qual é o terceiro caso, professor? Produto da soma pela diferença. Olha só, eu vou ter uma multiplicação, por isso a palavra produto. Soma pela diferença. Por que soma pela diferença? Observe que você vai ter 2 binômios que apresentarão termos iguais, porém com sinais contrários. Olha só, eu tenho aqui A mais B e agora eu tenho A menos B. Num determinado momento, eles terão sinais iguais e tendo sinais iguais, eu somo, lembram? Números com sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, aqui, como eles têm sinais iguais, não importa se é mais e mais ou se é menos e menos. Nós estamos falando de sinais iguais. Então, apresentou sinais iguais, é soma. Apresentou sinais diferentes, um positivo, outro negativo, ou um negativo e o outro positivo, sinais contrários, é diferença, ok? Então, eu tenho um produto, porque é uma multiplicação, de uma soma, 2 termos com sinais iguais, por uma diferença, 2 termos com sinais contrários. Beleza? É essa a associação que você tem que fazer. Bom, sendo assim, como que eu faço? Você pode fazer da forma tradicional, que é fazer a distributiva aqui, e multiplicar. A vezes A vezes B,
no caso, A vezes menos B vai dar menos AB. Aí B vezes A vai dar mais AB. E depois B vezes menos B vai dar menos B ao quadrado. E aí, de acordo com a regra, números com sinais iguais soma, números com sinais diferentes subtrai. Então, olha só o que aconteceu aqui. Eu tenho menos AB e mais AB. Sinais contrários. Então, um subtrai o outro. Como eles são iguais, AB e AB, um elimina o outro. Portanto, AB elimina AB. Quem que sobrou? Sobrou o A e sobrou o B. Conclusão, gente. Conclusão. Quando eu tiver o produto da soma pela diferença, basta eu pegar o primeiro termo, elevar ao quadrado, menos o segundo termo e também ao quadrado. Bom, a bem da verdade não é bem assim, o primeiro menos o segundo. Pode ter uma situação que seja o segundo menos o primeiro também. Na verdade, quem vem primeiro, quem vai ser o primeiro termo elevado ao quadrado aqui, não necessariamente vai ser o que estiver na frente aqui, que vier antes. Não necessariamente. A gente associa o seguinte, aquele que tiver sinal igual, vem primeiro. O que tiver sinal diferente, contrário, vem por segundo. Então, é sempre assim, 1 ao quadrado menos o outro ao quadrado. Quem vai ser esse 1, professor, que vai vir primeiro? É aquele que tiver o mesmo sinal. Nos dois casos, ele tem o mesmo sinal. Não importa se é positivo ou se é negativo. O que importa é que os sinais sejam iguais ou não. Se os sinais são iguais, positivo, positivo, negativo, negativo, ele vem primeiro. Se eles tiverem sinais contrários, ora positivo, ora negativo, ele vem por segundo. Exemplo, eu posso ter tipo assim, ó, x mais y vezes menos x mais y. Olha só esse exemplo que eu dei aqui. Qual é o sinal do x aqui? Quando não aparece nada é positivo. E aqui ele é negativo. Então, você observa que o x tem sinal diferente. Uma hora ele está positivo, outra hora ele está negativo. Já o y apresenta sinal igual, positivo e positivo. Então, de acordo com essa lógica que eu disse, essa regra ficaria assim. O y, que tem sinal igual, vem primeiro, menos o que tem sinal diferente, no caso aqui o x, elevado ao quadrado. Pronto, está resolvido. Ah, professor, e se fosse o contrário? Colocar aqui, ó. E se fosse assim, ó, menos x mais y vezes menos x menos y. Prestem atenção aqui agora. Qual é o sinal do x aqui? Negativo. Qual o sinal do x aqui? Negativo. Negativo, negativo. Igual ou diferente? Igual. Então, quem vem primeiro? Quem tem sinal igual. Então, quem vem primeiro não é o positivo. Quem vem primeiro é quem tem sinal igual. Quem tem sinal igual aqui é o x. Então, vai ficar o x elevado ao quadrado. Aí, menos o segundo que tem sinal diferente, no caso o y. Ora positivo, ora negativo. Então, x ao quadrado menos y ao quadrado. Acabou. A solução disso aqui é assim. Se você fizer a distributiva, multiplicar esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, somar os semelhantes, você vai chegar na mesma resposta. Ok? Beleza? Bom, agora que a gente entendeu a regra, fica fácil de nós resolvermos exercícios desse tipo. Vamos lá? Ó, isso aqui é uma parte numérica, se aparecer número é só fazer a diferença e a soma e responder. Tá? Vamos lá, por exemplo. Olha só, x mais 6 vezes x menos 6. Observa, quem tem sinal igual? O x, ó. Positivo, positivo. Quem tem sinal diferente? O 6, ó. Positivo e negativo. Então, de acordo com a regra, vai ficar quem tem sinal igual ao quadrado menos quem tem o sinal diferente ao quadrado. Porém, eu tenho um número. Se eu tenho um número, eu não posso parar aqui. Eu tenho que desenvolver o número, que é uma potência. Então, isso aqui vai terminar assim, ó. X elevado a 2 menos 36. Por quê? Porque 6 vezes 6 são 36. Tranquilo? X ao quadrado mais 3, x ao quadrado menos 3. Então, eu tenho aqui, ó,
o quadrado do primeiro, né? Quem tem sinal igual? O x ao quadrado, ó. Então, vai ficar x ao quadrado elevado ao quadrado, menos o segundo, que é o 3, também elevado ao quadrado. Uma potência elevada a outra potência multiplica, x à quarta menos 3 elevado a 2, 9. Está resolvido. X mais 1 sobre 5 vezes x menos 1 sobre 5. Quem tem o sinal igual? O x. Então, vai ficar x ao quadrado menos... A fração tem sinal diferente. Então, 1 sobre 5 fica negativo ao quadrado. Resposta final, x ao quadrado menos, resolvendo a potência da fração, elevo o de cima, elevo o de baixo, 1 sobre 25. Pronto, está resolvido. Beleza? Isso é produto da soma pela diferença. Tranquilo, galera? Já vimos aí 3 casos de produto notável. Vamos para o quarto caso aí. Cubo. Cubo da soma e cubo da diferença. Preste atenção porque, entendendo o cubo da soma, o cubo da diferença vai ficar bem tranquilo, tá? Como que eu faço para desenvolver isso, gente? Nós temos um cubo. O que é cubo, gente? É a multiplicação de um determinado valor por ele mesmo 3 vezes. Porque agora eu vou ter um expoente 3. A mais B elevado à terceira. E aí você vai ter que pegar, eu vou fazer aqui, ó, A mais B elevado à terceira. Como que eu desenvolvo isso, professor? Você vai pegar o A mais B, vai multiplicar pelo A mais B, vai multiplicar pelo A mais B 3 vezes. Por quê? Porque agora o expoente é 3. Professor, mas isso vai dar muito trabalho. E, de fato, dá. Quando é letra do jeito que eu coloquei aqui, ainda é simples. Mas quando tiver número, isso aqui atrapalha mais. Por isso, mais uma razão da gente entender a regra que define esse desenvolvimento. Porque vai facilitar a sua vida. No concurso, você tem pouco tempo. Geralmente, 3 minutos e 20, 3 minutos e meio para cada questão. Em média, é isso daí. E aí, se você tiver que desenvolver algo que demanda valores aqui, e às vezes números altos, você vai acabar se enrolando aqui na multiplicação e corre risco de errar. Mas tudo bem, eu vou só dar o caminho para você, caso você queira desenvolver. Você vai multiplicar esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. Isso aqui vai te dar um resultado, que é exatamente isso que eu vou colocar aqui, ó. A ao quadrado 2AB mais B ao quadrado. Isso aqui é o resultado dessa primeira multiplicação. Observe que ficou um terceiro a ser multiplicado. Então, eu tenho que repetir o processo com esse terceiro. Depois de feito aqui, esses dois, que vai me dar esse resultado, eu já coloquei o resultado final, o primeiro ao quadrado, 2 vezes eles dois, mais o segundo ao quadrado. Agora, eu vou fazer de novo a distributiva, ó, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. Depois que você fizer todas essas multiplicações, você vai chegar nesse resultado aqui, ó. A ao quadrado mais 3A ao quadrado de B mais 3A B ao quadrado mais B elevado à terceira. Esse é o resultado final. Depois de multiplicar e somar os termos semelhantes. Aí você vai chegar nesse resultado final. Então, eu quero que você olhe bem para esse resultado aqui, que é com base nesse resultado que a gente vai desenvolver os produtos notáveis referente ao cubo, que é a dica, o macetezinho que eu vou passar para vocês. Porque desenvolver por aqui, gente, é possível, mas é trabalhoso, é demorado e você corre muito risco de errar. Então, eu vou dar uma dica aqui de como você organizar esse desenvolvimento. E o único trabalho que você vai ter é de efetuar essas multiplicações e as potências no final. Então, você vai dar um passo bem grande no desenvolvimento do produto notável. E aí você só vai ficar com as 2 últimas linhas finais do desenvolvimento. Então, fica um pouco mais fácil. Beleza? Então, eu vou agora pegar as questões e vou passar para vocês aqui o macetezinho para a gente resolver isso. Tá? Então, aqui está o desenvolvimento, tá? Vai ficar registrado no vídeo aí.
Isso aqui é só para você poder acompanhar depois. Olha aqui, ó, o mesmo resultado que eu apresentei lá está aqui, ó. Só que eu tive que fazer passo por passo, beleza? Só para ficar registrado aí para você. Bom, vamos lá. Qual é o macetezinho? Eu vou colocar aqui a seguinte regra. Você vai pegar o primeiro mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo. Olha só o que eu fiz. Vamos entender isso aqui. Vamos entender. Professor, está faltando expoente. Calma aí, eu vou falar do expoente já já. Veja bem, vocês observam que eu tenho 2 termos elevado ao cubo, porque é cubo da soma, tá? Bom, eu tenho o primeiro e eu tenho o segundo. Olha só o que eu fiz com os 2 termos. Eu coloquei um num canto e o outro no outro canto. Um em cada extremidade, beleza? Eu coloquei o primeiro e coloquei o segundo no final. Tranquilo até aí? Beleza. Olha só o que aconteceu aqui no meio. O que aconteceu aqui no meio? Eu escrevi a mesma coisa 2 vezes. 3 vezes o primeiro vezes o segundo. 3 vezes o primeiro vezes o segundo. Vocês prestaram atenção que eu repeti a mesma coisa? Beleza. Então, você vai sempre fazer assim. Você tem 2 termos. Você vai pegar o que aparece primeiro, colocar numa ponta. O que aparece por segundo e colocar na outra ponta. E entre eles, você vai pegar sempre um vezes o outro multiplicado por 3. Por que 3, professor? Porque agora nós temos cubo. Antes era vezes 2 porque era ao quadrado. Agora eu vou multiplicar 3 vezes, então é cubo. Por isso 3 aqui, ok? Então, ó, 3 vezes o primeiro vezes o segundo, 3 vezes o primeiro vezes o segundo. Beleza? Tudo bem até aí? Bom, agora vamos colocar o expoente. Não é cubo? É cubo. Então, eu tenho que começar com 3. Vou começar com 3 e vou diminuir. 3, 2, 1. Beleza? 3, 2, 1. Comecei com 3, então o próximo tem que ser 2 e o próximo tem que ser 1. Tranquilo? Olha só, o primeiro elevado a 3. Então, onde tiver o primeiro de novo, agora ele vai ser elevado a 2. Eu tenho que diminuir o expoente dele, ó. Eu coloquei 3 quando ele estava aqui, depois eu coloquei 2, aqui vai ser 1. Professor, mais 1 não precisa colocar quando o expoente é 1. De fato, 1 não precisa. Já é implícito o expoente 1 quando não aparece. Então, eu não preciso colocar 1. Beleza. Agora, tem mais 1 para lá? Não tem. Eu só tenho aqui, aqui e aqui. Então, já coloquei o expoente. Comecei com 3, depois 2, aí o próximo é 1. E agora o 2, professor, como que eu faço? Vai ser o contrário. Eu não comecei da esquerda para a direita, agora da direita para a esquerda. Começa com 3, depois 2, e aqui vai ser o 1, que não precisa colocar também. Então, eu posso apagar. Beleza? Olha só como que ficou. O primeiro elevado à terceira, o segundo elevado à terceira. 3 vezes o primeiro elevado a 2 vezes o segundo, 3 vezes o primeiro vezes o segundo elevado a 2. Pronto. Você fez o esquema. Então, vamos lá? Vamos aplicar isso daqui aqui. Quem é o primeiro? X. Quem é o segundo? O 5. Então, de acordo com a regra, o primeiro mais 3 vezes o primeiro. Sempre entre parênteses, tá, gente? É legal colocar entre parênteses. 3 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo, repete 2 vezes a mesma coisa, mais o segundo. Tranquilo? Aquele esqueminha que eu acabei de ensinar. Eu só escrevi o primeiro, 3 vezes o primeiro vezes o segundo, 3 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo. Agora, vamos colocar o expoente. Começo com 3, depois 2, o próximo é 1. Agora, de lá para cá, 3, 2 e 1. Não precisa colocar, ok? Agora, eu tenho que resolver essa potência. Como que vai ficar? O primeiro elevado à terceira, mais 3 vezes 5,
15x elevado a 2 mais... Galera, quando eu tiver uma multiplicação e tiver uma potência associada, eu tenho que primeiro resolver a potência para depois fazer a multiplicação. Olha só, eu tenho 5 elevado ao quadrado. Antes de multiplicar o 5 pelo 3, eu tenho que resolver essa potência. Quanto que é 5 elevado ao quadrado? 25. Então, depois que eu fiz a potência, agora eu multiplico. 3 vezes 25, 75x. Mais 5 elevado à terceira, 5 vezes 5 vezes 5, 3 vezes, 125. Pronto, está resolvido. Essa é a resposta final. Então, vocês observam que eu desenvolvi com mais tranquilidade, certo? E isso é bom porque quando você tiver uma situação, olha só essa outra, x ao quadrado mais 3 elevado à terceira. Quem é o primeiro? X ao quadrado. Quem é o segundo? 3. Então, de acordo com a regra, primeiro, x ao quadrado mais 3 vezes o primeiro, x ao quadrado vezes 3, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo. Agora, o expoente. O primeiro ao cubo, depois ao quadrado. De lá para cá, cubo, quadrado. Pronto. Vamos resolver a potência. Potência elevada a outra potência. Multiplico 2 vezes 3, 6. Mais 3 vezes 3, 9x. 2 vezes 2, 4. Ó, quadrado elevado a 2. Multiplica. Mais, aqui, primeiro eu tenho que resolver a potência. 3 ao quadrado são 9. 3 vezes 9, 27. X ao quadrado. Mais 3 à terceira, 3 vezes 3 vezes 3, 27. Pronto, está resolvido. Vocês observam como é muito mais tranquilo quando a gente aplica essa regrinha. Beleza? Vamos ver agora o cubo da diferença, gente. Cubo da diferença. O que vai mudar, professor, do cubo da soma para o cubo da diferença? É o sinal. Agora, ao invés de A mais B, vai ser A menos B. Então, ao invés deles terem sinais iguais, eles terão sinais diferentes. Bom, muda mais alguma coisa? Muda, gente. Muda o sinal. Aqui, quando era soma A mais B, era tudo positivo. Agora que eu tenho A menos B com sinal contrário, aqui vai ser sinal alternado. Se o primeiro é positivo e o segundo é negativo, então o sinal vai ficar assim. Positivo, negativo, positivo, negativo. Professor, se fosse o primeiro negativo e o segundo positivo, tipo assim, menos A mais B. Isso também é um cubo da diferença, porque eles têm sinais contrários. Aí, nesse caso, vai ser o primeiro negativo, o segundo positivo, o terceiro negativo, o quarto positivo. Sempre sinal alternado, quando eu tiver assim. Mas prevalece a mesma regra, tá? O primeiro numa ponta, o segundo noutra ponta, e no meio sempre o produto de 3 vezes eles dois, ok? Repetindo 2 vezes. Tranquilo, agora que a gente já está ligado na questão de sinal, nós podemos já desenvolver usando a mesma regra, tá? Usando a mesma regra. Então, você pode fazer da forma tradicional, que é multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes. Então, está aqui só para efeito de registro no vídeo. Está aqui, olha a resposta como ficou. Ó. Observe que é o mesmo resultado anterior, só que agora o sinal ficou alternante. Ora positivo, ora negativo. Ora positivo, ora negativo. Beleza? Bom, então vamos lá para a resolução. X menos 4 elevado ao cubo. Então, vamos lá. Aplicando aquele macetezinho que nós demos, quem é o primeiro? X. Quem é o segundo? O 4. Eu vou colocar um em cada ponta. Então, vai ficar X. No meio, eu vou multiplicar por 3. Ó, o primeiro é positivo, então o segundo vai ser negativo. Multiplico 3 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, positivo, negativo, o próximo, positivo. 3 vezes o primeiro vezes o segundo. Então,
Positivo, negativo, positivo, o outro negativo. O segundo. Pronto. Agora vamos colocar o expoente. Eleva ao cubo, eleva ao quadrado. De lá para cá, eleva ao cubo, eleva ao quadrado. Fechou? Vamos resolver a potência. Aqui eu tenho x à terceira, menos 3 vezes 4, 12. Aqui, antes de multiplicar, eu tenho que resolver a potência. 4 ao quadrado, 16. 3 vezes 16, 48x. Menos 4 elevado à terceira, 4 vezes 4 vezes 4. 16 vezes 4, 64. Acabou. Pronto, está resolvido. Vamos mais um? Olha só. X ao quadrado menos 4. Vamos pegar uma fração aqui para resolver. X menos 1/3 elevado à terceira. Vamos fazer esse aqui, ó, que é uma potência. É uma fração. Então, eu tenho o primeiro, x. O segundo é negativo, então, menos 3 vezes o primeiro, vezes o segundo, ó, mais 3 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo. Agora, vamos resolver isso aqui. Colocando o expoente, cubo, quadrado, de lá para cá, cubo, quadrado. Tranquilo, gente? Ficou claro isso? Bom, vamos lá. X à terceira é x à terceira mesmo, menos. Observa que eu tenho um 3 multiplicando, ó, e um 3 dividindo. Então, eu posso simplificar esse cara com esse. Sobrou quem? Só o x ao quadrado. Só o x ao quadrado. Mais. Toma cuidado aqui agora, porque você não vai poder cortar esse 3 com esse 3. Você não pode fazer essa simplificação, porque esse 3 está elevado ao quadrado. Você pode simplificar, mas primeiro você vai ter que resolver a potência. O que é 1 sobre 3 elevado ao quadrado? É 1 sobre 9. Então, esse resultado aqui vai dar 1 sobre 9. Agora sim, você pode simplificar. 9 com 3, vai ficar 3 aqui. Então, vai ficar 3 embaixo. Você vai ter x sobre 3. Mais 1/3 elevado ao cubo. Mais não, aqui é menos, né? Porque tem que inverter. Positivo, negativo, positivo, negativo. Então, agora é menos. Menos 1/3 ao cubo é 1 sobre 27. Aí acabou. Beleza? Então, toma cuidado na hora de você desenvolver quando tiver fração, porque em alguns casos você terá que simplificar. Não são todos, mas alguns casos sim. Beleza, gente? Bom, com isso a gente encerra o ciclo dos principais casos de produto notável. Beleza? Bom, vamos para a prática agora, gente. Vamos ver como que fica isso. Exercício. Vamos lá? Instituto Federal do Ceará. Olha só o que eu tenho aqui. O valor da expressão a mais b elevado ao quadrado menos a menos b ao quadrado, qual é dessas alternativas? Como que eu resolvo? Galera, a partir de agora é bom você treinar. E o treino funciona assim. Dá uma pausa no vídeo, tenta resolver. Na sequência, acompanha a solução que nós vamos dar. Beleza? Então, olha lá. A mais b elevado a 2. Professor, eu posso fazer separado? Pode. O que é a mais b elevado a 2? A gente já viu isso. Isso aqui é um produto notável, quadrado da soma. O primeiro ao quadrado, 2 vezes eles dois. Logo após vem o segundo, o quadrado vem depois. Pronto. Eu sei que a mais b elevado a 2 é igual a isso aqui, ó. Isso aqui também não é um produto notável, quadrado da diferença? Sim. O que é a menos b? A menos b. Só vai mudar aqui no meio. O primeiro ao quadrado, só que agora é menos 2 vezes eles dois. Logo após vem o segundo, o quadrado vem depois. Só toma cuidado, galera, com o seguinte. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Tchan, 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 tchan. Isso aqui é o calcanhar de Aquiles, gente. Isso aí derruba muita gente. O sinal negativo que antecede. Toda vez que você tiver um sinal negativo antecedendo aquele produto notável, o que vai acontecer com o sinal desses elementos? Todos serão trocados.
Quem é positivo passa a ser negativo, quem é negativo passa a ser positivo. Então, como eu tenho o A positivo, ele vai passar a ser negativo. O 2AB é negativo, vai passar para ser positivo. O B é positivo, vai ficar negativo. Então, vai ficar bem assim, ó. O primeiro aqui, né? A mais B ao quadrado, que é isso aqui, não muda. Vou colocar aqui, ó. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Isso aqui é a solução disso. Aí, como esse sinal aqui vai trocar o sinal de todos eles, então o A vai ficar menos A, o menos 2 vai ficar mais 2, e o mais B vai ficar menos B. Agora, olha só o que aconteceu aqui, cara. Eu tenho um A positivo, eu tenho um A negativo, um elimina o outro. Eu tenho um B positivo, eu tenho um B negativo, um elimina o outro. Quem sobrou, professor? 2AB, 2AB. Quanto que é 2 mais 2? São exatamente 4AB. Então, resposta letra D, 4AB. Pronto, está resolvida a questão. Mas precisei de desenvolver 2 produtos notáveis. Tranquilo? Belezinha, né? Cuidado com o sinal. Volto a alertar vocês aí, gente. O sinal aí derruba muita gente. Olha só esse outro exercício. Seja x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 60, qual é o valor positivo de x mais y, sabendo que x vezes y é igual a 20? Vejam bem, galera. O exercício, ele não quer saber o valor de x e o valor de y. Ele quer saber o valor da soma x mais y. Então, não confunda. Você necessariamente não precisa saber quanto que é x e quanto que é y. Ah, professor, eu posso fazer por dedução aqui, né? Encontrar 2 números que a soma do quadrado deles é 60, 2 números que multiplicados é 20. Eu vou pensar aqui, vou tentar encontrar esses 2 números aí. Não é bem assim. Você vai levar muito tempo. Você até poderia usar essa lógica e tentar encontrar esses valores aqui, tá? Até poderia usar. Mas se esses números forem maiores, porque quanto maior é o resultado aqui, maior são as variáveis. Ou seja, são as possibilidades de resposta. Então, você vai ficar tentando e lembrando, você só tem 3 minutos e meio no máximo aí. Então, qual é a ideia? Não é x mais y? Eles não estão elevados ao quadrado? O que é x mais y elevado ao quadrado? O que é isso? Se não um quadrado da soma de 2 termos. O desenvolvimento desse camarada aqui não é igual a isso aqui, ó. O primeiro ao quadrado, 2 vezes eles 2, logo após vem o segundo, o quadrado vem depois. Vocês concordam que x mais y ao quadrado é igual a isso aqui? Beleza? Ah, beleza, professor. Bom, mas veja bem, gente, ele não falou que x ao quadrado mais y ao quadrado vale 60, e eu não tenho exatamente aqui x ao quadrado mais y ao quadrado? Eu vou reescrever isso daqui para ficar mais fácil de você visualizar. Olha só, x ao quadrado está aqui, y ao quadrado mais y ao quadrado mais 2 vezes x vezes y. Eu só reescrevi para facilitar a visualização. Então, esse cara aqui vale quanto? Esse cara aqui vale 60 mais 2 vezes x vezes y. Quanto que vale x vezes y? Ele falou que vale 20. 2 vezes 20, 40. 40 mais 60, 100. Conclusão, x mais y ao quadrado é igual a 100. Ah, professor, mas não tem 100 como resposta. Tudo bem. Mas ele não... Aqui é x mais y ao quadrado que é 100. Então, agora você pensa o seguinte. Para encontrar o valor de x mais y, como está elevado ao quadrado, é só tirarmos raiz quadrada. Porque aí eu desapareço com a potência. É o inverso da potência. Raiz quadrada elevada ao quadrado vai ficar só x mais y. E quanto que é a raiz quadrada de 100? 10. Portanto, x mais y é igual a 10. Eu não sei quanto que vale x, nem quanto vale y, não me interessa e tem raiva de quem sabe, galera.
O que importa é a soma deles, que era a pergunta. X mais y, 10, pronto, está resolvido. Acabou, fechou, passa a régua e fecha a conta. Como diz os cuiabanos aqui, quem beijou, beijou, quem não beijou, não beija mais. Ok? É assim que nós cuiabanos falamos aqui. Tranquilo? Beleza, né, galera? Vamos para mais um desafio aí? Olha só. O resultado de y ao quadrado vezes x ao quadrado menos 4a ao quadrado é obtido por meio de qual dos produtos notáveis abaixo? Então, o que o exercício quer agora da gente? Ele quer saber qual desses produtos resulta nessa resposta aqui. Bom, gente, o próprio conhecimento que nós temos de produto notável já vai nos ajudar. Observe que eu tenho como resposta aqui só dois termos. E eu só tenho uma situação onde, desenvolvendo o produto notável, eu fico em dois termos, que era o produto da soma pela diferença. Lembram lá? Ó, A mais B vezes A menos B. Qual era o resultado disso? O primeiro menos o segundo ao quadrado. Observe que eu tenho uma situação parecida, onde o meu A seria esse cara e o meu B seria o 4A ao quadrado. Então, eu tenho um produto da soma pela diferença. É o único produto notável que me dá uma resposta nesse padrão, é um produto da soma pela diferença. Sendo assim, eu já elimino de cara essa situação aqui, ó. Esse cara está eliminado, porque isso aqui é um quadrado da soma. Isso aqui está eliminado, porque também não é produto da soma pela diferença. Ambos são soma e não são termos iguais, então não pode. Esse outro cara também está eliminado porque eles não são valores iguais. Beleza. Essa outra situação também está eliminada por quê? Porque muito embora os valores são iguais, olha só, os termos yx, 2a, 2a, mas o que pegou aqui é que eles têm sinais iguais em ambos os casos. Então não pode ser produto de soma pela diferença, porque para ser produto da soma pela diferença, eles têm que terem em uma situação sinais iguais e na outra sinais contrários. E aqui os sinais são iguais em ambos os casos, então não pode ser essa. Só me restou como alternativa a letra A, que é exatamente a resposta disso. Olha só, yx mais 2a, yx menos 2a. Eu nem preciso desenvolver para saber que a resposta é essa. Mas se você tiver dúvida, pode ou aplicar a regra, o que tem sinal igual vem primeiro ao quadrado, menos o que tem sinal diferente por segundo ao quadrado. Ou faz a distributiva. Você vai chegar naquela resposta lá, beleza? Mas observe que a gente usou só de raciocínio. Definição de produto da soma pela diferença, nós chegamos na resposta. Nem precisou fazer o cálculo, beleza? E é essa lógica que eu quero que você entenda, para você ganhar tempo lá no concurso. Tranquilo? Quarto exercício, Banco Exatos, 2016, gente. Olha só. Eu tenho aqui, se 2x menos 3 sobre x elevado a 2 é igual a 68, então, qual dessas alternativas aqui é verdadeira? Bom, como que eu vou saber, professor, isso? O que eu tenho que fazer? Bom, você desenvolve esse camarada e vê qual desses resultados você vai encontrar ao desenvolver isso daqui. Simples assim. Vamos lá? Isso aqui é um quadrado da diferença de dois termos. Eu tenho dois termos elevado ao quadrado. Então, comigo, como que é a regrinha mesmo? O primeiro ao quadrado negativo, porque é quadrado da diferença, duas vezes eles dois, ó, vezes 3 sobre x. Logo após, vem o segundo, o quadrado vem depois. Então, está aqui, ó. Beleza? E isso é igual a 68. Então, ó, igual a 68. Beleza? Vamos continuar? 2x ao quadrado, né? Vai dar 2 vezes 2, 4. X ao quadrado. Olha só aqui, gente, que interessante. Eu tenho um x em cima, ó. Eu tenho um x embaixo. X elimina x. Quem que sobrou? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Tá? Então, menos
12. Aí, o que eu tenho? Mais 3 elevado a 2, 9. X elevado a 2 vai dar x elevado a 2. E isso é igual a 68. E agora, professor, o que eu faço? O 12, se eu trocar ele, se eu passá-lo para o outro lado, na verdade a gente sabe que não é isso, né? É uma linguagem que nós usamos só para a gente entender que eu preciso fazer a soma de 12 de ambos os lados. Então, menos 12 vai para o outro lado, positivo. Estão lembrados? Então, vai ficar assim, ó. 4x ao quadrado mais 9 sobre x igual a quem? A 68 mais 12. Então, ó, 4x ao quadrado mais 9 sobre x ao quadrado é uma situação que eu tenho aqui em todos eles. Aonde que está a diferença? Está do outro lado da igualdade. Quanto que é 68 mais 12? 68 mais 12, 80. Resposta letra D. Pronto, está resolvido. Então, eu tive a necessidade de desenvolver a questão. Belezinha, gente? Tranquilo? Vamos ver uma outra situação aqui, ó, um outro exemplo. Banca CESP 2016. Quando fala em CESP, a gente até treme na base, né? Depois das simplificações possíveis, o número Z, 20 mais raiz de 2 elevado ao quadrado, menos 20 menos raiz de 2 ao quadrado, será dividido por raiz de 2, será igual a. Bom, gente, tem dois caminhos aqui, um fácil e o difícil. O difícil seria você efetuar esse desenvolvimento, colocaria tudo aqui em cima a resposta disso, depois os termos semelhantes você iria fazer a soma ou subtração dos termos semelhantes. Dá um pouco mais de trabalho. A outra seria você enxergar o seguinte, eu tenho na parte de cima, no meu numerador, exatamente diferença de 2 quadrados. Olha só, é como se eu dissesse A é igual a 20 mais raiz de 2. B é igual a 20 menos raiz de 2. Então, eu vou chamar 20 mais raiz de 2 de A. Vou chamar 20 menos raiz de 2 de B. Então, eu tenho uma situação assim, ó. A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, a diferença de 2 quadrados aqui. E isso aqui é resultado de quem, gente? Lá no produto notável. Produto da soma pela diferença. Então, você tem que estar atento nisso. Ah, quando eu desenvolvo um produto da soma pela diferença, eu encontro uma situação assim. Um ao quadrado menos o outro ao quadrado. Então, eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma, ó. A mais B vezes A menos B. Beleza? A ao quadrado menos B ao quadrado pode ser escrito como sendo A mais B vezes A menos B, que é o desenvolvimento do produto notável. Agora, eu vou substituir. Quem é meu A? 20 raiz de 2. Quem é meu B? 20 menos raiz de 2. Então, substituindo aqui, eu vou ter assim, ó, 20 mais raiz de 2, que é o meu A, mais o B, 20 menos raiz de 2. Isso daqui vezes A menos B agora. Então, A, 20 mais raiz de 2, menos o B. Só tome cuidado com isso. Quando vier um sinal negativo antes, você tem que trocar o sinal. Ou seja, o 20 vai passar a ser negativo e o raiz de 2 vai passar a ser positivo. Por quê? Porque é menos B. Então, eu tenho que trocar o sinal. Então, vai ficar menos 20 mais raiz de 2. Tranquilo? Inverti o sinal. O 20 era positivo, ficou negativo. E o raiz de 2 era negativo, ficou positivo. Agora, vamos lá, vou fazer a soma aqui, ó. Comigo. Está vendo aqui que eu tenho raiz de 2 positivo e aqui eu tenho raiz de 2 negativo? Então, um elimina o outro. Raiz de 2 menos raiz de 2, elimina. Sobrou quem, professor? 20 mais 20. Quanto que dá 20 mais 20? 40. Vezes, ó, vezes, então vezes
Vezes quem, professor? Vamos lá. Agora aqui, ó. Eu tenho 20 positivo, 20 negativo. Um elimina o outro. Quem sobrou? Raiz de 2 vezes raiz de 2 mais raiz de 2. Eu tenho uma raiz de 2 mais outra raiz de 2. 1 mais 1, quanto que dá? 2. Então, eu vou ter duas raízes de 2. Porque uma raiz mais outra raiz são duas raízes. Por isso, 2 vezes raiz de 2. Lembrando que tudo isso está dividido por quem? Por raiz de 2. Então, tudo isso aqui é dividido por raiz de 2. Aí, veja bem, eu tenho raiz de 2 em cima, eu tenho raiz de 2 embaixo, está multiplicando, a outra está dividindo. Então, eu simplifico. Quem sobrou? 40 vezes 2, e 40 vezes 2 é exatamente 80. Pronto, está resolvida a questão. Resposta 80. Chegamos ao resultado final. Tranquilo? Belezinha? Então, olha só, se você consegue enxergar que o desenvolvimento de um produto notável, produto da soma pela diferença, é exatamente um termo elevado ao quadrado menos o outro ao quadrado, fica fácil de você resolver isso. Mas precisa ter essa visão, tá? Professor, como que eu chego nessa excelência, gente? Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência é um hábito, galera. Então, a regra é treinar, treinar e treinar. Sem treino, não vai a lugar nenhum. Não é fazendo um exercício que você vai ficar bom em produto notável. Então, demos a dica inicial, demos aí alguns macetezinhos que vai ajudar você a memorizar. Agora, gente, a bola está contigo. E assim a gente encerra esse assunto e terminamos a nossa aulinha. Mas assim, sempre desejando muita força, muita garra, né? Porque sabemos que Deus está contigo, te dando essa força, gente. Não é fácil, mas é possível, porque Deus está com você. Nos encontramos na próxima aula, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração e até a próxima. Tchau, galera. Clique like.